Olá, estamos aqui mais uma vez no bloco Frentes em Movimento. Eu sou Pedro, estou aqui com Keren, com a Luísa, e vamos discutir um pouco das movimentações, né, das frentes parlamentares dessa semana. Vamos começar discutindo um pouco sobre o movimento que as frentes fizeram, que a coalizão de frentes fez, junto com o senador Isalci, né, agora líder da oposição no Congresso, para discutir os vetos. Luísa, você acompanhou essa reunião, não sei, pode contar para a gente um pouco mais do como foi, o que foi discutido e a importância dela? Claro, estou muito feliz de estar participando pela primeira vez aqui do podcast. Como você disse, essa semana a gente recebeu o senador Isalci Lucas na coalizão das frentes parlamentares. Foi sediada essa semana na Frente do Livre Mercado, que é uma das frentes que compõe a coalizão. Foi uma iniciativa, inclusive, do próprio senador. Eu gosto muito de falar que as frentes parlamentares, elas dão esse apoio técnico para os gabinetes, para os parlamentares. Então, acho que foi muito válido essa semana a ida do senador lá na frente, para a gente tratar um pouco sobre os vetos remanescentes que podem ser pautados, né, na próxima semana. A gente ainda está vendo se isso realmente vai acontecer. Então, a gente pôde explicar tecnicamente, veto a veto, para o senador Isalci Lucas. E isso é importante por quê? Porque, apesar de só ele estar lá, ele agora, como líder da oposição no Congresso, ele consegue fazer esse movimento de levar o conhecimento que ele adquiriu em uma dessas reuniões para os demais parlamentares, né? Principalmente o pessoal da oposição, do partido dele, né, que é o PL. Então, acho que foi muito válido. A gente falou veto a veto. Tem alguns importantes, né, que a gente está acompanhando. A gente até estava falando mais cedo desse da bagagem, né, que foi vetado agora. Então, as bagagens, se esse veto não for derrubado, as bagagens vão passar a ser despachadas novamente gratuitamente, né, como era antigamente. Mas isso tem algumas incoerências aí de alguns setores. Alguns são favoráveis, outros são contrários. A sociedade provavelmente é muito favorável a isso, mas tem outras questões dentro dessa questão, né? Pois é. E eu acho que esse é o papel interessante de uma coalizão de frentes, que se você, dentro de uma frente parlamentar, dentro de um setor específico, como botar comércio e serviço, empreendedorismo, agronegócio, você já tem, né, as suas divergências dentro do setor, e a frente, de alguma forma, trabalha para trazer essa coesão, essa unificação de posicionamento. Uma coalizão de frentes, a complexidade é ainda maior. Sim. E a importância dessa unificação de posicionamentos também é ainda mais relevante para o trabalho dos parlamentares, né? Que eles podem já receber um filtro, né? Uma análise mais aprofundada dessas matérias. E que não falta matéria, né? Só de vetos. Sim. Temos Acho vários. que são 38 que estão faltando serem votados. E o que você falou é importante porque nem o gabinete e nem as frentes parlamentares sabem de todos os temas discutidos dentro do Congresso. Então, quando a gente junta várias frentes parlamentares, igual você falou, por exemplo, a Frente do Comércio e Serviços, ela tem as suas pautas, então tem os seus técnicos que sabem falar ali a respeito de determinado tema, como a agropecuária também tem os seus técnicos. Então, a gente juntando todo mundo ali, a gente consegue dar, municiar os parlamentares da melhor forma para eles fazerem defesa dos nossos setores. Eu acho que desculpa, Pedro, mas eu acho que é bom a gente também elucidar a galera que está assistindo sobre o fato de que o Congresso Nacional tem a prerrogativa da palavra final no caso dos vetos presidenciais. O que a gente está conversando aqui é justamente que, vamos supor, dando um exemplo para o pessoal entender mais ou menos o que está sendo discutido, um projeto de lei é aprovado na Câmara e no Senado e ele segue a presidência para a sanção ou rejeição, caso veto desse projeto. Sendo vetado, o projeto retorna ao Congresso Nacional para ser votado de novo, justamente essa parte da sanção.
ou seja, se os parlamentares aceitam ou não o veto integral ou parcial à matéria. Então, isso mostra o quanto a coalizão tem trazido um trabalho muito bem organizado na questão dos vetos. Às vezes, é aquela coisa de que nem toda luta é individual, sempre vai ter um ou mais entidades que vão ter um posicionamento muito parecido, e aí eles se organizam e se juntam para... Exatamente, a união faz a força. Então, assim, só trazendo esse apanhado. Eu acho que é legal, cara, que você trouxe da palavra final do Congresso, que essa trajetória de empoderamento do Congresso que a gente vem acompanhando nos últimos anos, essa decisão dos vetos travarem a pauta do Congresso, da necessidade de deliberação dos vetos, traz um poder muito grande para o Congresso de ter a palavra final, não nos vetos, né, mas na legislação federal como um todo. Isso. Porque mesmo que o Congresso proponha determinados assuntos, quem modifica, altera, aprova é o Congresso, quem define o que é vetado, o que fica ou não vetado é o próprio Congresso. Então o Executivo ele tem um papel importante de construir, de contribuir, de argumentar, de trazer subsídios, né, na construção de políticas públicas, de novas legislações, de emendas à Constituição, de PECs, mas o trabalho de aprovar e definir, né, de quem tá ali legitimamente eleito para definir isso é o Parlamento, é o Congresso, que hoje é bem empoderado, né? E Sim. as frentes parlamentares acabam sendo bem empoderadas, né? A gente vê isso, e aí já puxando o gancho para o nosso próximo tema do licenciamento ambiental, né? O outro tema que envolve vários setores, que os técnicos do agronegócio, da FPA, conduziram isso de uma forma muito profissional, muito precisa, mas de fato é um tema que engloba diferentes setores, como Sim. infraestrutura, comércio e serviço, saneamento básico. E essa semana teve esse almoço também, né? Sim. Você quer, você pode falar um pouco mais sobre isso. Não, com certeza. Uma das frentes que mais se engajou no tema do licenciamento ambiental foi a frente da agropecuária. Eles cederam o espaço da casa deles para um almoço da coalizão de frentes, justamente para tratar sobre isso. O atual relator do projeto na Câmara dos Deputados é o deputado Zé Vitor, um grande parceiro da própria frente agropecuária, entre outras frentes. E uma coisa muito interessante é que a discussão é um projeto relativamente novo, o número do projeto é de 2021, mas é um projeto que vem sendo discutido, ou melhor, uma ideia que vem sendo discutida há quase 2 décadas, né? É quase que veio junto com aquela ideia do Código Florestal e todo o trabalho da FPA nos anos 2000 de organização dessas entidades. E ele também demonstra muito o fato de que as frentes têm substituído os partidos políticos em ambientes organizados, né? Aquilo que os partidos não conseguem alcançar, as frentes têm alcançado em debates e discussões. E eu acho o caso desse PL, o PL 2159 de 2021, do licenciamento ambiental, muito interessante, porque ele mostra também que as frentes, elas preenchem um espaço deixado pelo Executivo. Onde o Executivo não consegue acompanhar todas as pautas e discutir elas tecnicamente, as frentes têm feito esse papel. E justamente sobre esse PL, o Executivo quase não participou da discussão. É um projeto que tem sido discutido exclusivamente pelo Legislativo, reforçando mais uma vez aquilo que a gente vem falando em vários episódios do protagonismo do Congresso Nacional. A Luísa pode complementar aí bastante essa discussão, porque trabalhou de forma bem... Alguns aninhos lá na FPA bem também. Trabalhando nisso pela FPA, outras frentes agora que está envolvida também. Sim, né? A Frem Loja é uma frente importante também, a frente da logística está atuando bastante no PL do licenciamento. Acho que só para complementar também sobre a ida do Zé Vitor na frente parlamentar da agropecuária essa semana... a gente teve uma representatividade maciça do setor produtivo lá. Acho que foi importante para dar esse apoio para o relator, né? É muito importante quando os setores estão alinhados em um texto, e ele foi lá justamente para tirar dúvidas, para expor o que vai estar no relatório dele. Foi interessante porque a própria senadora Tereza Cristina também estava lá, ela foi uma das relatoras no Senado, né? Então, o projeto ele começou na Câmara, foi para o Senado e agora retorna à Câmara. E os setores estando lá dá
tranquilidade para o deputado votar a matéria da melhor forma, mostrando ali que os setores que estão sendo impactados hoje, que hoje não existe, né, um marco regulatório do licenciamento ambiental. Então, é muito positivo quando os setores envolvidos dão essa ajuda aí pro parlamentar, né? Falando um pouco de setor envolvido, a gente também essa semana teve, né, a Frente Parlamentar do Serviço Público discutindo, né, a reforma administrativa, né, que de fato a gente pode dizer que hoje o servidor público é uma parte interessada dentro do que se discute, do escopo que se discute a reforma administrativa, né? Sim. E assim, a gente acompanha que existem, como a gente vem falando aqui, existem diversas frentes parlamentares de diferentes setores e que todo debate é legítimo. Eu acho que o Congresso está aí para buscar as soluções que vão trazer de fato a resolução, né? Uma solução que vai trazer de fato a resolução de um problema. E a gente tem um problema hoje de um Estado que cumpre sua função em determinados aspectos, mas que ainda hoje ocupa um espaço muito grande no orçamento, tem algumas burocracias desnecessárias, Sim. algumas ineficiências de processos, de autorizações do setor produtivo que ainda são desnecessárias. Então, todos esses aspectos, eu acho que quando a gente junta todas as partes interessadas numa discussão, e aí cria esse debate de fato, pensando no bem do país, a gente consegue evoluir em pautas positivas. E aí o envolvimento dos servidores públicos nessa discussão também tem uma parte importante, tem sua contribuição, né? Com certeza. Só para complementar o que você está falando, e com certeza, assim, acho que o local ideal de discutir qualquer tipo de coisa é dentro do Congresso. Então, independentemente se um setor é favorável à reforma administrativa ou é contrário, isso tem que se chegar a um consenso dentro do Congresso. Então, é o palco mais propício, né, para se discutir as coisas dentro do Congresso, em audiências públicas, em congressos que são feitos dentro da casa. Como você disse, essa semana, o pessoal da Frente Parlamentar do Serviço Público fez uma convenção, né, que eles fizeram lá, para discutir isso. Claro que a gente considera os servidores públicos essenciais. Nós utilizamos muito dos serviços deles, assim, todas as semanas, né? O pessoal dos gabinetes, das consultorias das casas, Câmara, Senado. Isso eu tô falando só de legislativo, né? Mas todos os outros órgãos têm sua importância. Mas a gente precisa pensar na qualidade do gasto público, na redução de despesas, mais do que nunca agora, né? Que o Estado, a gente, né, sempre fala, tá muito inchado, a gente precisa melhorar, né, o gasto público mesmo, e acho que a gente precisa discutir isso. Com certeza, eu acho que assim como a discussão sobre a reforma tributária e todas as outras reformas que a gente teve no decorrer dos anos levaram um tempo e foram debates árduos, né? Ciclos de debates. Eu acho que a reforma administrativa segue o mesmo caminho. Não acho que nós estejamos prontos para, de fato, votar um mérito, mas a discussão tem que acontecer para a gente ter um fato político e trabalhar nele. Sim. E eu acho que é isso, né? Estamos terminando mais um episódio. Alguém tem mais alguma coisa? Bom, tiveram mais alguns outros assuntos importantes essa semana, como a reunião da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, que recebeu o Galípolo do Banco Central, a Frente Parlamentar do Comércio e Serviço, que discutiu o projeto de lei da dosimetria das multas, né, do Código de Defesa do Consumidor, outro tema importante. São semanas agitadas, né, essas últimas semanas do mês. Eu não sei se vocês têm mais alguma coisa para complementar. Não, acho que é isso, Pedro. Assim, como a gente viu essa semana, foi uma semana agitada. Quase todas as frentes que a gente podia citar aqui foram citadas, porque realmente os trabalhos estão sendo mais fortalecidos agora, porque na semana que vem é a última semana antes do recesso parlamentar. Não sei se os nossos espectadores sabem, mas o Congresso, né, fica de recesso 2 semanas no mês de julho. Então, a última semana, que é a semana que vem, provavelmente vai bombar aí de pautas. Então, fiquem ligados e a gente vai falar algumas coisas na semana que vem também. Exatamente. Então é isso. Então, até a próxima semana. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Então, acho que é isso. A gente fica mais uma vez aqui com vocês e até a próxima semana.
Eu achei que é isso. Tchau, tchau. Tamo junto, sei lá o que é pra falar agora, velho. Sei lá, velho. Nós, galera!